Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu sou consultora especialista do time de sucesso do cliente aqui do Astreia e seja muito bem-vindo ao nosso treinamento de gestão financeira. Hoje então nós vamos falar um pouco sobre esse módulo que é tão importante para os advogados, para a gente ter o planejamento das finanças do escritório. Afinal, é sempre bom ter todo o planejamento na palma da mão. Então, para começar, nós vamos abrir aqui o Astreia e vamos para a parte de administração, que fica nessa engrenagem aqui no canto superior direito, na parte de acesso. É importante, pessoal, antes da gente iniciar o nosso treinamento, que você tenha o acesso ao módulo financeiro para conseguir aprender o passo a passo. Então, quando você acessar ali a sua conta, é importante que você tenha acesso ao módulo financeiro, que fica aqui nessa parte do acesso, e também, caso você vá mexer na parte de honorários e faturamento, ter também esse acesso. Depois disso, você pode enviar o convite e a partir disso você já vai ter acesso ao módulo financeiro. Então, vamos agora para o módulo financeiro, onde nós vamos iniciar o treinamento de hoje. Para começar, nós vamos para a parte de configurações, contas. Aqui nessa parte, pessoal, é fundamental que você cadastre a conta de acompanhamento do seu escritório. Para cadastrarmos, nós vamos na parte de adicionar conta e aqui você vai preencher as informações com o nome do titular. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar o meu nome. O início é o início do acompanhamento. Então, por exemplo, se você começou a acompanhar o seu financeiro na parte de hoje, você pode então selecionar a data de hoje para iniciar esse acompanhamento. Caso você acompanhe o financeiro há mais de um ano e você já tem essa gestão, você pode colocar a data que você iniciou esse acompanhamento. Então aqui, o saldo inicial, nós vamos colocar o saldo que você possui em conta. O banco vai ser o banco da sua conta também. O número da agência e o número da conta. Se você tiver um gerente, você também pode colocar essa informação, mas ela é opcional. Agora nós podemos salvar. Feito isso, nós já temos então a conta do escritório cadastrada. A partir de agora, nós temos a opção de credenciar essa conta para emissão de boletos. Então, para a gente credenciar para emissão de boletos, nós vamos nessa opção, clique aqui para credenciar. Aqui nós temos algumas informações importantes. Você pode preencher o número do CNPJ, se for pessoa jurídica, ou os dados da pessoa física. E aqui nós temos a taxa de R$ 2,85 por boleto pago, somente no momento que o cliente efetiva o pagamento. E aqui, após preencher essas informações, você pode colocar concordo, declaro, credenciar para boletos PJ Bank e pronto, você já vai estar com a sua conta habilitada para gerar boletos. Voltando aqui para essa parte de contas, se você tiver, por exemplo, um caixa do escritório, você também pode adicionar essa conta aqui para acompanhamento, né? O caixa do escritório seria para quando o cliente ele realiza o pagamento à vista, né? Ou ele entrega o dinheiro no escritório de forma física. Para a gente ter o acompanhamento dessas informações, desse financeiro, nós também podemos cadastrar aqui caixinha do escritório. E podemos colocar também o início do acompanhamento e o saldo, assim como fizemos nos outros casos. Perfeito. Então, aqui, além dessa sugestão do caixa do escritório, se você tiver uma filial em outro estado, você pode cadastrar também aqui dentro de contas. O importante é que você tenha registradas todas as contas de acompanhamento, que tem entradas de valores e saídas como despesas. Então, agora que nós já credenciamos a nossa conta para emissão de boletos e já cadastramos,
nós vamos voltar em configurações e vamos em centro de custo. Essa parte de centro de custo, pessoal, é importante primeiro a gente definir o que é o centro de custo. Centro de custo são todas as áreas que têm movimentação financeira do seu escritório. Por exemplo, quando você recebe honorários de uma determinada área, correto? Então aqui nós podemos credenciar cada área do seu escritório para sinalizar quais foram as despesas que você teve daquela área e também quais foram as entradas. Então aqui, além de cadastrar o centro de custo, nós também podemos cadastrar o próprio escritório quando você for acompanhar despesas do escritório, como por exemplo água, luz, energia, anuidade da OAB, tudo que for de contas a pagar do escritório ou de entradas também de investimentos que vocês tenham, vocês podem registrar no centro de custo escritório. Então aqui é importante você analisar quais são as áreas que você recebe valor e quais são as áreas que você tem despesa para cadastrar aqui dentro do centro de custo. Após isso, nós vamos para a parte de categorias. Categorias são todas as entradas e saídas do escritório. Então, lembra que eu mencionei para vocês os honorários? Os honorários são um tipo de entrada, porque é um recebimento de valor. Então, aqui a gente precisa cadastrar também essa parte de honorários para sinalizar que foi uma entrada desse serviço. Além disso, nós temos outras despesas, como a parte de internet, as despesas de cliente, entre outros. Todas essas despesas nós precisamos cadastrar aqui e dar nome a cada uma delas. Como nós fazemos para adicionar a categoria? Nós vamos aqui nessa parte de adicionar categoria e nós vamos dar um nome para essa entrada. Por exemplo, tem muitos escritórios que têm repasse de parcerias. Você pode aproveitar esse momento e cadastrar, por exemplo, uma categoria de repasse parcerias, para indicar quando você tem uma saída relativa a um valor do seu parceiro. Então aqui nós podemos escolher uma cor. Eu posso selecionar um agrupador ou posso deixar sem o agrupador. Como que funciona essa questão? Se eu colocar um agrupador, essa minha categoria vai ficar como subtipo do agrupador que eu selecionei. Nesse caso, como eu não tenho nenhum grupo, eu vou deixar aqui sem agrupador mesmo. Pronto, a partir disso eu já tenho a minha categoria e eu já posso ir para a parte dos lançamentos. Como são os lançamentos? Os lançamentos é onde nós vamos cadastrar as nossas entradas e saídas. Então, por exemplo, você é advogado, recebeu os honorários de um cliente. Como que você faz para cadastrar esses honorários aqui no Astreia? Então, nós vamos ali em cima na parte de adicionar lançamento e vamos selecionar entrada. E aqui nós temos a possibilidade de colocar a receber um valor futuro e recebido um valor que já foi recebido anteriormente. E aqui nós podemos colocar a receber, por exemplo, da data que você combinou com o cliente, que ele combinou que vai pagar. Aqui nós temos 3 tipos: entrada, avulsa, adiantamento de despesa e honorário. Sempre que for um honorário, nós vamos colocar esse terceiro tipo. E aqui nós podemos selecionar o processo, o nome do cliente, a descrição. Qual valor é esse que você está recebendo? Que no caso são honorários advocatícios. Lembrando, pessoal, sempre que esse valor for parcelado, nós vamos colocar aqui o valor da parcela. Então, por exemplo, se eu tenho um honorário que o cliente combinou que vai pagar 3 vezes de R$1.000, eu vou colocar aqui R$1.000. Eu posso colocar também o número da nota fiscal ou comprovante. E na classificação, lembra que a gente falou um pouco sobre categorias? É aqui que você vai preencher a categoria, que no caso é honorários.
O centro de custo, qual que é a área que eu estou recebendo esses honorários? Do criminal. Então, eu vou selecionar aqui a área que eu estou recebendo essa entrada. Aqui eu vou selecionar a conta para que eu vou receber esse valor. E um detalhe bem importante. Como esse valor ele é parcelado em 3 vezes, eu vou colocar repetir lançamento e vou colocar aqui a quantidade de parcelas, que são 3. A partir desse momento, nós temos 2 possibilidades. Você pode salvar e emitir esse boleto ou apenas salvar caso o cliente opte por outra forma de pagamento. Nesse caso, nós vamos fazer aqui um boleto. E aqui é bem importante, pessoal, e eu já deixo essa dica, sempre que você puder, mantenha os seus contatos atualizados. Por quê? Porque no momento que você tem os seus contatos atualizados, essas informações vêm para cá automaticamente, sem que você tenha que preencher um por um. Então aqui, neste caso, eu vou preencher o e-mail dessa cliente. Eu posso optar por enviar o link do boleto para o e-mail ou tirar essa seleção. E aqui eu vou colocar as informações. Eu posso configurar também juros mensal em caso de atraso e multa diária também por atraso. E essas instruções, caso você queira, você pode deixar por escrito para o cliente uma orientação. Por exemplo, em caso de atraso, incidirá 1% de juros mensal. Assim, o cliente já sabe que caso ele atrase o pagamento, já tem aquele aviso ali e ele vai ser cobrado. E aqui nós temos também a possibilidade de emitir em formato carnê. E o que seria esse formato carnê? É um compilado de boletos. Então, lembra que a gente está fazendo 3 parcelas? Aqui ele vai mostrar os 3 boletos dentro da mesma folha, facilitando a visualização para o cliente. Então, nós vamos em emitir boletos. E a partir disso, eu já tenho o meu lançamento e o meu boleto criado. Além disso, eu ainda posso vir aqui nesse lançamento e enviar via WhatsApp Web esse boleto para o meu cliente. Assim, eu já facilito a comunicação desde o primeiro momento. Eu também tenho a possibilidade de reimprimir o boleto ou até mesmo cancelar sem nenhuma taxa. Como que nós fazemos para identificar quando tem um boleto? Como vocês podem ver aqui, nós temos essa figura. Quando a gente passa o mouse, aparece boleto pendente. Não se preocupa. Quando o cliente realizar o pagamento, o próprio sistema vai dar baixa automática para você. Isso facilita bastante para que você tenha tranquilidade no seu dia a dia. E aqui, quando o boleto tiver sido pago, vai aparecer uma imagem com escrito boleto pago. Então, quando tiver sido pago pelo cliente, já vai ter esse alerta aqui para você. Aqui a gente também pode perceber que a entrada vem numa seta verde, sinalizando a entrada de valor, o nome do cliente, a descrição e aqui a quantidade de parcelas, indicando que é a primeira de 5. E aqui nós também temos a descrição de honorários e o valor que foi combinado o pagamento desse honorário. E aí vamos supor que eu queira cancelar esse boleto porque o cliente ele optou por um pagamento via Pix. Não tem problema. Eu venho aqui nos 3 pontos, cancelo o meu boleto. Eu posso também cancelar este e os futuros e confirmar. A partir disso, eu tenho aqui o meu lançamento. E se eu quiser, por exemplo, dar baixa nesse boleto, caso o cliente ele já tenha pago esse valor, eu posso dar um cheque aqui no pago desse cliente. Então, caso eu queira dar baixa, é só eu vir aqui no canto direito, clicar nessa opção, colocar a data de recebimento e receber. A partir disso,
eu já vou ter aqui no meu sistema a baixa desse valor e ele já vai constar em pagos e recebidos, indicando que aquele valor foi recebido dentro do meu sistema. Além da parte de entradas, que é muito importante para o escritório, nós também temos despesas, contas a pagar, que são importantes de ser sinalizadas, certo? Para que a gente possa sinalizar, por exemplo, um repasse de parceria, uma conta a pagar, é importante que nós sempre tenhamos esse hábito de cadastrar aqui no sistema. Então aqui nós vamos na parte de adicionar lançamento, saída. Na saída, eu posso indicar, por exemplo, um valor que eu fiz de repasse de parceria. E aqui eu posso colocar a data que eu combinei com essa parceria que eu vou realizar o pagamento. E eu tenho duas opções do tipo, saída avulsa, despesa de cliente. Já fica a dica. Se não for uma despesa de cliente, nós sempre vamos colocar saída avulsa. E aqui nós podemos indicar para quem que está sendo paga essa saída, que no caso é para minha parceria. Aqui eu vou colocar qual valor é esse que está indo para o meu parceiro, no caso, serviço de parceria. E aqui eu vou colocar o valor que eu vou passar para o meu parceiro. Nessa classificação, você pode criar uma categoria de repasse, igual nós fizemos também anteriormente. E aqui nós vamos colocar o centro de custo, que é a área de atuação dessa parceria. Como esse valor aqui é único, eu não preciso repetir lançamento mensal. Eu vou deixar dessa forma e vou salvar esse valor. A partir disso, eu tenho a sinalização de uma saída. E aqui eu tenho o serviço de parceria, eu tenho a etiqueta. Além disso, eu tenho a sinalização que eu tenho menos R$500 na minha conta devido a esse repasse de parceria. Então, sempre que vocês tiverem algum repasse ou alguma despesa de cliente, é muito importante fazer esse cadastro para ter as suas despesas atualizadas também. Aqui, por último, nós temos como lançamento a parte de transferência. Transferência é sempre que eu quero transferir um valor de uma conta para outra. Então aqui, por exemplo, vamos supor que você tenha que passar um valor do caixa do escritório para a conta principal do escritório. Nós podemos sinalizar a conta de origem e a conta de destino, que é a conta principal do escritório. Nós vamos selecionar a data dessa transferência, o valor dela e a descrição. E eu posso confirmar. Bem diferente da entrada e saída, a transferência ela vem numa seta de ida e volta, indicando que eu tirei um valor de uma certa conta e passei para outra. Então, são essas três formas de lançamentos que nós temos no sistema. Quero lembrar vocês que é muito importante ter essa gestão diária do escritório e da parte financeira, porque assim nós temos um planejamento estratégico muito mais eficiente. Então, aqui nós temos essa parte de lançamentos. Nessa tela nós temos a visualização de todos, nós temos a visualização de a pagar a receber, que são aqueles valores que ainda não foram pagos ou recebidos, e aqui nós também temos aqueles que já foram quitados. Importante mencionar também que nós temos a possibilidade, a partir do momento que um valor é pago, de emitir recibo ao cliente. Então, caso seja uma estratégia do seu escritório, você pode vir aqui nos 3 pontos e clicar em recibo, que vai aparecer ali de forma automática essa possibilidade de você enviar o recibo ao cliente. Além disso,
Muitas vezes no dia a dia a gente sabe, pode ser uma correria, né? E acompanhar as despesas de cada cliente pode não ser uma tarefa fácil. Então, por isso, nós temos a parte de faturas. Essa parte de faturas é essencial para que nós tenhamos o extrato de todas as despesas e todos os valores que os clientes devem. Então, aqui funciona como uma espécie de cartão de crédito. É um extrato onde nós temos todos os valores que o cliente está devendo ao escritório. Então, por exemplo, aqui eu tenho as despesas do Joaquino e o Joaquino tem despesas de honorários e ele tem também despesas de cartório. Para que eu possa visualizar, eu posso clicar aqui em cima do nome dele. Nessa parte eu tenho a descrição de cada despesa e um detalhe, eu posso escolher quais despesas eu quero cobrar desse cliente. Então aqui, se eu quiser cobrar, por exemplo, as despesas de viagem e mais os honorários de uma vez só, eu tenho essa opção. Se eu quiser cobrar parte dos valores, é só eu desmarcar e pronto, essa opção já vai sair da minha tela. Então aqui no caso, eu quero cobrar apenas a despesa de viagem que eu tive com esse cliente. Eu vou selecionar a categoria, despesa de cliente, e vou selecionar o centro de custo, que é a área de atuação que eu atendi o cliente. A partir disso, eu tenho a mesma possibilidade do lançamento. Eu posso fechar e emitir o boleto ou simplesmente fechar a minha fatura. E a fatura é bem interessante porque ela traz uma espécie de relatório totalmente personalizado e que o seu cliente fica sabendo exatamente quais despesas ele precisa pagar. É muito interessante porque já é feito de forma automática e te possibilita uma organização muito melhor do seu financeiro e também facilita a comunicação com o seu cliente. Então aqui, nessa parte de faturas, quando nós vamos na emitidas, nós podemos ver quais são as faturas geradas e também consigo visualizar a partir dos lançamentos. Aqui nos lançamentos, por exemplo, eu tenho essa fatura gerada a partir dessa figura aqui de fatura 1 e se eu quiser eu posso dar baixa na fatura assim como eu faço no lançamento. Então, se esse cliente pagar a despesa, eu também posso vir aqui no canto direito e dar um cheque, assim como eu fiz com o lançamento. E aí a gente sabe que no cotidiano, muitas vezes o cliente pode mudar de ideia, certo? Então, o cliente combinou que iria pagar a despesa, mas acabou que esse cliente não pode mais, por alguma eventualidade. Como que a gente faz para cancelar essa fatura e voltar ao status original? Nós podemos vir aqui nos 3 pontos e desmontar. O desmontar, pessoal, é uma espécie de desfazer. Então, a partir do momento que a gente desmonta, a gente volta aqueles valores para onde eles estavam. Pronto, já sumiu da minha tela. E quando eu vier aqui na parte de afaturar, aqueles valores vão voltar para cá como estavam. Então, você pode ficar tranquilo que se o cliente mudar de ideia ou tiver alguma eventualidade do dia a dia, você pode também cancelar essa fatura. Então, nessa parte aqui de faturas, a gente viu como fazer o extrato ali de tudo que o cliente nos deve. E por último, nós temos aqui dentro do módulo financeiro a parte do fluxo de caixa. O fluxo de caixa é um mapa estratégico para a tomada de decisões. E por que eu digo isso? Quantos escritórios passaram pelas consultorias e eles puderam tomar decisões assertivas por conta dos dados que estão no fluxo de caixa? Através do fluxo de caixa, você consegue acompanhar as despesas não só relativas daquele mês, como também dos meses à frente. Então aqui, por exemplo, eu tenho todas as entradas do mês atual e também tenho todas as saídas daquele mês. É muito importante para a saúde do escritório que você sempre veja o saldo final,
que são as entradas abatidas das despesas, que seria esse último valor aqui. Esse último valor sempre vai contar para a questão do saldo final do escritório. É esse valor que vai indicar se você está com saldo positivo ou saldo negativo. Então, aqui, por exemplo, a gente nota que nos próximos meses tem um crescimento muito grande da parte financeira do escritório. Isso é muito bom, porque você pode tomar decisões em cima desses valores. Por exemplo, se você tiver um investimento importante que precisa ser aplicado para os próximos meses, você pode optar com base nos valores que são apresentados no fluxo de caixa. Além disso, nós temos a possibilidade de ver qual área é mais rentável para o seu escritório. Então aqui, se eu quiser entender, por exemplo, quanto de entrada e saída eu tenho da área criminal, eu posso simplesmente filtrar pelo meu centro de custo. E a partir disso, eu tenho o relatório completo de todas as entradas e saídas relativas àquela mesma área de atuação. Então, como a gente pode perceber, a partir de agora você já tem um material completo e uma aula também que vai te possibilitar configurar todo o seu módulo financeiro. Então, agora que nós já vimos aqui essa parte do financeiro, eu tenho algumas dicas extras para te passar. Aqui na área de trabalho, nós também temos a possibilidade de acompanhar as estatísticas do escritório. Essas estatísticas são muito importantes, por exemplo, se você quiser gerar relatórios dos honorários a faturar, dos timesheets, que logo mais eu vou apresentar também para vocês, e a parte de despesas a faturar. Então, para começar, eu vou mostrar um pouco na parte de honorários. Essa parte de faturamento permite que vocês realizem filtros e também gerem relatórios de todos os valores que estão a faturar no futuro. Então aqui, no filtro avançado, por exemplo, eu posso determinar uma data para o meu filtro, o valor mínimo e máximo, e também posso puxar pelo responsável. A partir disso, eu vou ter aqui todos os meus valores e as datas também que ficarão a faturar. Após isso, eu posso vir aqui no canto direito, imprimir e gerar um relatório. Além disso, eu também tenho a possibilidade de exibir o valor recebido. E a partir disso, eu tenho o meu documento e o meu relatório completo ao meu dispor. Na parte de despesas, como eu havia mencionado, é muito importante que toda vez que você tenha uma despesa de cliente ou até mesmo uma despesa do seu dia a dia, você faça o cadastro aqui dentro do financeiro. Então, além da gente ter essa possibilidade de adicionar a despesa, no momento que eu gero o relatório, eu posso imprimir essa despesa junto com o anexo que eu coloquei no cadastro. Isso permite uma organização muito melhor das despesas do escritório. Além disso, eu ainda consigo prestar contas se precisar desses valores anexados. Então, aqui, além dessa parte de despesas, nós temos escritórios também que precisam ser comunicados quando a gente tem um honorário por êxito. E aqui, dentro da parte de faturamento, em adicionar, eu tenho a possibilidade de cadastrar esse tipo de honorário. Então, eu venho aqui em honorário com porcentagem no êxito e eu vou colocar a porcentagem no êxito que eu irei receber. É importante colocar alertar ao encerrar o processo. Esse aviso vai ser por forma de e-mail e na parte de alertas também. E aqui nós vamos colocar a descrição. Honorário por êxito. Vou deixar a sugestão também de colocar a área de atuação criminal. E aqui eu vou colocar o processo, o nome do cliente e pronto, vou salvar essa informação. Ao final, quando esse processo encerrar, o próprio sistema vai emitir esse aviso para mim, comunicando que eu vou receber essa porcentagem pelo êxito.
Então, aqui nessa parte de honorários, despesas, faltou a gente falar do timesheet. Você pode já ter se perguntado em algum momento para que serve esse relógio que está aqui em cima. Pois bem, esse relógio ele serve como uma ferramenta de precificação de serviços. Quando você realiza um atendimento no seu escritório, esse atendimento ele tem um preço pela hora que é realizado, certo? O próprio sistema vai calcular para você quanto você deve cobrar do cliente com base na hora que você realizou o serviço. Para começar, então, nessa parte de timesheets, é muito importante primeiro a gente definir no sistema quais tipos de serviço vocês querem cobrar. Então, aqui eu posso colocar em tipo, manipular e eu vou definir o tipo de serviço. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, consultoria e na descrição eu vou colocar atendimento inicial. E vamos supor que o valor seja R$500 a hora. Beleza, até aqui eu já cadastrei o meu serviço. Como que eu faço para cadastrar o tempo que o cliente realizou, né, aquela consultoria? Ou que eu realizei aquele serviço para o cliente? Aqui, então, eu vou definir a data que eu realizei aquela consultoria, por exemplo. Vamos supor que o cliente tenha demorado 4 horas nesse atendimento. E eu vou selecionar o tipo, que foi o que eu acabei de criar. A partir disso, eu tenho a possibilidade de colocar o processo, o cliente e salvar essa informação. Quando eu venho aqui nessa parte de timesheets, ele já me dá o tempo aqui que eu realizei aquela consultoria. Além disso, quando eu vou no processo do cliente, eu tenho também a possibilidade de ver quanto que eu devo cobrar dele. No caso, R$2.500, que foi o valor das 4 horas de atendimento e mais de 1 hora de atendimento que esse cliente já tinha anteriormente. E eu posso, inclusive, cobrar isso na parte de faturas ali do financeiro, assim como a gente já tinha visto. Esse valor também vai aparecer aqui. Então, pessoal, além disso, para finalizar os nossos tópicos do financeiro, eu também tenho a possibilidade de calcular o tempo que eu realizei esse atendimento através desse relógio que tem aqui em cima, que é o cronômetro. Então, por exemplo, no momento que você iniciar o atendimento ao cliente, você pode vir aqui e dar um play. Esse tempo, ele vai começar a contar. A partir do momento que você finalizar esse atendimento, você pode dar um pause aqui, dar um check e pronto. É só fazer o mesmo cadastro que a gente fez naquela outra aba, só que aqui eu vou selecionar as informações e já vai ficar salvo também na ficha do meu cliente e o próprio sistema vai gerar esse cálculo. Então, de dicas foram essas. Eu fico por aqui. Caso você precise de ajuda, lembre-se, aqui no Astreia você nunca está sozinho. Então, se você precisar de algum suporte, alguma ajuda, vocês podem ficar muito à vontade para enviar uma mensagem à nossa equipe aqui no botão azul do canto inferior direito do Astreia, nessa opção Envie uma mensagem. Nós temos uma equipe totalmente preparada, especializada para te atender, para tirar as suas dúvidas em horário comercial. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, não guarde para você. Pode entrar em contato com o nosso suporte, que eles estão sempre à disposição para te atender. Eu fico por aqui, então. Foi um prazer estar hoje nesse treinamento e desejo muito sucesso e muitas conquistas no seu escritório. Muito obrigada e até mais!